Elias da Faxina ficou assistindo a aula aqui. Semana passada ela ficou tirar dúvida. Começar a aula avisa a galera que a gente vai voltar. Olha, gente. Conversa de boa. Tava boa, ninguém queria voltar. Parto pré-termo e a prematuridade. Bom, o conceito de prematuridade, segundo a Organização Mundial de Saúde, lá de 1948, é um prematuro, um recém-nascido vivo, fosse um recém-nascido menor que 2.500 gramas, né? Em 1961, esse conceito foi atualizado, porque passou a não se considerar mais só o peso, mas a semana gestacional, né? Então a prematuridade foi considerada para toda criança que nascesse com menos de 37 semanas completas, ou seja, menor do que 259 dias, tá? Limite inferior de 20 a 22 semanas completas. IRM de menor que 2.500 gramas, baixo peso, pode ser um prematuro ou não. Depende. Às vezes uma criança de 2.500 gramas não necessariamente é um prematuro, porque a idade gestacional dele não é considerada prematuridade, ele é uma criança de baixo peso, né? Então a importância da idade gestacional como parâmetro principal deve ser sempre calculada a data da vida de menstruação, mais a ultrassonografia precoce, e menor que 12 semanas ou até 20 semanas. Então, hoje a consideração está muito mais relacionada à idade gestacional do que a essa referência do peso, tá? Então, na prematuridade, o recém-nascido pré-termo, considerado pré-termo, né, menor que 36 semanas, ele pode ser categorizado em 4 subgrupos. O pré-termo extremo é aquele que nasceu com menos de 28 semanas. Esse é um prematuro mais extremo, é um prematuro, muitas das vezes, que vai vir, não é obrigatório, mas muitas das vezes é um prematuro com menor peso corporal e é um prematuro ainda com imaturidade de sistema respiratório. O muito pré-termo é aquele de 28 a 30 semanas e 6 dias, tá? O pré-termo precoce é aquele de 31 a 33 semanas e 6 dias. E o pré-termo tardio é aquele de 34 a 36 mais 6 dias de semanas de gestação, tá? Então, quanto menor a idade gestacional, mais prematuridade, ok? Então hoje se considera muito a relação da semana gestacional. Essa é a fonte adaptada da morbidade e mortalidade pré-natal e contínua, tá? E perinatal, os cuidados clínicos perinatais. Então hoje a gente considera muito mais isso. O pré-termo, né? Considerado o pré-termo extremo ou pré-termo precoce. O atermo, né, que é considerado atermo, e o pós-termo, gente, considerado aquele que nasce acima de 41 semanas, tá? Existe o pós-termo também, tá? E o termo, toda criança que vier ali acima das 37 semanas, é o que a gente considera criança termo. O menino nasceu com 37 semanas certinha, ele é uma criança termo, ok? 38 semanas, termo. 39, termo. 40, termo. 41, pós-termo. Ok? Não, deixa aberto, por favor. Acho que agora deu uma amenizada na barriga, senão eu fico sem ar. O determinismo do parto pré-termo é semelhante ao parto termo, só diferencia pela idade gestacional. Então, os principais componentes aqui é a exacerbação da contratibilidade uterina, amadurecimento cervical e apagamento e dilatação e ativação da membrana decidual. Então isso está acontecendo em um momento mais antecipado, tá? Pode acontecer em qualquer desses períodos. Frequentemente
esses partos prematuros podem vir acompanhados de um parto infeccioso, tá? Um parto colonizado, tá? Colonização bacteriana poliodecidual, liberação de endoexotoxinas. Então, muitas vezes início de processo inflamatório para parto pré-termo. Então, começa com um processo inflamatório e de repente evolui para um parto prematuro, tá? E é importante fazer colonização e testes de verificação de infecção desse bebê, tá? A classificação inicial para parto pré-termo espontâneo, que acontece em aproximadamente 70% dos recém-nascidos, está associado à ruptura da placenta prévia, tá? E sem ruptura, os outros 25%, tá? 45% com a ruptura e 25% sem ruptura. No parto pré-termo indicado, que são aqueles por indicação clínica ou desenvolvimento embrionário ou condições maternas, né? São os outros 30%. A maioria dessa classificação inicial é uma indicação espontânea. Você não teve como intervir, tá? Isso acontece de forma espontânea. 30% são indicados, são decorrentes de intervenção médica por complicações maternas ou fetais. E aí você tem que chegar para a gestante e falar assim, olha, a gente não vai poder esperar essa gravidez, não vai progredir até o fim, é melhor interromper, né? Então, muitas das vezes, nesse momento, é tentado ali, às vezes, até induzir o corticoide para induzir a maturação pulmonar, né? Para ver se não tem tal alteração respiratória esse bebê, tá? Então, às vezes, pode ser uma criança ali com 28 semanas, e aí pode tentar, às vezes, indicar isso, né? As causas de parto indicadas são distúrbios hipertensivos. Mãe com aumento da pressão arterial, e isso está evoluindo, essa pressão não está controlando, a gente não vai esperar essa paciente evoluir com uma eclâmpsia. Porque na eclâmpsia ela vai ter risco de dano neurológico, né? E risco embrionário. Hemorragia, sangramento, né? Que não está corrigindo. Sofrimento fetal, crianças com restrição de crescimento intrauterino, tá? Gravidez múltipla, frequentemente associada à reprodução assistiva. Aquelas crianças que são de fertilização in vitro, muitas das vezes vão nascer prematuros, tá? Vão ser indicações de interrupção de gestação. Então, quanto mais tardio for, melhor, né? Um pré-termo extremo, mais chances de vir complicações ou danos, né? Então, tenta-se fazer com que prolonga o máximo, tá? Mas pode ter situações que é indicado esse parto prematuro. Complicações na gravidez no parto pré-termo espontâneo menor que 34 semanas pode ser classificado em 9 menores: insuficiência cervical, comorbidades maternas, estresse maternos, insuficiência placentária, questões familiares, história familiar, ruptura prematura da membrana, né? Infecção ou estado inflamatório, que é uma das causas mais comuns, hemorragia decidual, quadro hemorrágico, sobredistensão uterina, então o útero se distendendo antes do momento ideal do parto, então às vezes não vai mais ser possível fazer uma cerclagem ou qualquer procedimento de contenção, e aí o ideal é fazer aí um parto induzido prematuro, tá? Processos patológicos para parto pré-termo, infecções bacterianas, né? Então o mais comum aí, ureaplasma, micoplasma, gardnerella, clamídia, trichomas, né? Streptococcus. Então é importante fazer uma coleta para verificar qual tipo de bactéria e já começar a tratar o antibiótico imediato, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Esse vai ser um parto, não diria laboroso, né? Mas um parto contaminado, tá? Inclusive o centro cirúrgico tem que estar preparado por causa do risco da infecção dentro do ambiente hospitalar, tá? Vaginose bacteriana associada ou inicial, sugerida aí, sobretudo no início da gestação, tratamento da gestante que ficou sintomática, mas não reduziu a taxa disso para induz o parto pré-termo. Infecções não genitais, pacientes com quadros de alterações de trato urinário, como pielonefrite,
pacientes com quadro de pneumonia, a crise de apendicite, tá? Não vai esperar o apêndice romper, porque ali a gente faz... aí é melhor fazer logo a cesárea e na sequência o apêndice, tá? Primeiro programa cesárea e na sequência às vezes entra o outro para fazer o apêndice, né? Doença periodontal, tá? Doença periodontal pode ter risco de infecção e aí inclusive risco cardíaco para a mãe, né? Bacterúria assintomática, tem hora que eu dou nó na língua, né? Evoluir muitas das vezes para pielonefrite, então infecções urinárias não são raras, são até comuns na gestação, tá? E elas têm que ser cuidadosamente monitoradas e tratadas. Infecção intrauterina e a corioabdonite, tá? Então, responsável por 25% dos partos prematuros. Muitas das vezes ocorre aí com menor de 28 semanas. A prematuridade, muitas das vezes, a gente pode tentar deixar um pouco mais tardia, mas muitas das vezes não acontece de controlar. Então, isso tem que, às vezes, ser mais imediato, tá bom? Processos patológicos no parto pré-termo. As citocinas pós-inflamatórias, então, elas podem estar associadas a um parto infeccioso ou um parto pré-termo, tá? Sobre distensão uterina, causas aí de malformações uterinas na gravidez, ou partos ou gestações múltiplas, gestações gemelares, gestações por partos de fecundações de fertilização in vitro, gemelar, trigemelar. Consequências porque isso aumenta aqui as contrações no período não desejável e o amadurecimento do cérebros, né? Então ocorre a formação do cérebro e a ruptura da membrana. Então entra no trabalho de parto e ali às vezes é melhor optar por não deixar o trabalho evoluir e fazer a cesárea, tá? São aquelas cesáreas muitas das vezes que não estavam pensando e aí é o momento às vezes de intervir. Gravidez gemelar, 3% das gestações, tá? Podem evoluir para parto pré-termo. O risco aumentado 6 vezes se for o pré-termo em geral e aumento muitas das vezes de situações que já teve aí outras gravidezes gemelares, né? Então, parto gemelar, muitas das vezes não vai evoluir para esperar completar. Tá? Se chegar ali nas 36, 37 semanas, dá graças a Deus. Nem grande parte dessas crianças podem nascer prematuras. Tá? Opa! Outras situações seriam os sangramentos ou a isquemia uteroplacentária, que está relacionado a situações de descolamento prematuro, doenças e cirurgias maternas, e aí alterações de várias doenças crônicas maternas, antecedentes maternos. Um dos principais seria o diabetes e a hipertensão. Cirurgias abdominais no segundo e terceiro semestre podem induzir contrações não programadas, né? Essas cirurgias não devem ser programadas por período gestacional, mas uma situação emergencial. Vamos supor, por exemplo, Giovana, uma crise de apêndice, descobre esse apêndice ali durante a gestação. Essa não vai dar para esperar, vai ter que fazer, né? Então faz o parto e a cirurgia em seguida, né? Ok? Mas não se programa muito para fazer cirurgia abdominal, né? Mas, por exemplo, uma mãe que sofreu um acidente automobilístico, um politrauma e que vai ter que fazer uma laparotomia exploradora, porque está correndo o risco de ter uma hemorragia abdominal, tá? Órgão abdominal, o sistema vascular ali rompido, um trauma abdominal ali, então às vezes ela vai evoluir para uma laparotomia. Então faz a cesárea em seguida e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Entra 2 cirurgiões, tá? Aí tira o bebê. Tira o bebê e na sequência explora, tá? Vai ficar com as 2 cicatrizes, a da cesárea e na sequência aquela no abdômen, né? Então às vezes essas condições não escolhem, né? Doenças cervicais, então insuficiência cervical congênita adquirida, então o cervic ele tem um aspecto congênito de alterações. Distúrbios hormonais, a progesterona mantém a quiescência uterina e o amadurecimento cervical ali, e isso pode muitas das vezes
favorecer até abortamento, né? Processos patológicos pré-termo, né? Você não falou. Ai, anda pra frente. Impacto disso da prematuridade em relação à morte e mortalidade, né? A principal causa são neonatal e é bastante comum as complicações, são as síndromes de desconforto respiratório. A gente vai ter uma aula falando bastante disso aqui. Essa síndrome de desconforto respiratório, ela é a alteração da membrana hialina. Essa criança não produziu surfactante. E por que ela não produziu? Porque a prematuridade extrema. Então, crianças com menor que 36 semanas gestacional estão sujeitas a nascer com um distúrbio do desconforto respiratório. Ela pode ser uma membrana de grau 1, grau 2, grau 3, tá? Normalmente é administrado surfactante bovino para corrigir essa alteração. Hemorragia intracraniana, né? Pode acontecer do bebê nascer com hemorragia intracraniana. Enteroclorite necrosante, alteração do sistema digestivo. Sepse neonatal, uma criança com quadro de uma infecção generalizada de várias situações. E mais graves em bebês com menor que 32 semanas. Bebês com inferior a 32 semanas, a gente já viu que essa prematuridade é mais extrema, né, do que as outras. As principais causas de óbito por faixa etária acontecem nas primeiras 12 horas e estão relacionadas em grande parte à imaturidade extrema. Quanto mais imaturo, quanto mais prematuro, quanto menor a idade gestacional, maior as probabilidades. De 12 horas a 14 dias, por síndrome de angústia respiratória. São aqueles bebês que nascem, mantêm por esse período, mas o quadro respiratório não progride, não melhora. Isso é mais comum também em crianças. Essas crianças aqui, em grande parte, elas vão estar monitoradas e recebendo, muitas das vezes, suporte de ventilação mecânica. Elas vão estar entubadas e no respirador. E aí, dependendo do tipo, não vai evoluir muito. De 15 a 60 dias, né, pode ter o quadro de enteroclorite necrosante e mais de 60 dias a broncodisplasia pulmonar. A broncodisplasia pode ser uma consequência da síndrome de desconforto respiratório. Então esses bebês permanecem muito tempo, acima de 60 dias, usando altas doses de fluxo de oxigênio. O oxigênio também é tóxico. E aí ela fica oxigênio dependente e isso leva a um quadro de uma fibrose pulmonar. E aí gera a broncodisplasia pulmonar. Sequelas a longo prazo, alterações principalmente no sistema nervoso central. Então, neuromuscular, cognitiva, visual, auditiva. Então, conforme as alterações do sistema nervoso central, eu posso ter alterações múltiplas. Uma criança que tem ali alterações neuromuscular, né, alterações de desenvolvimento neuropsicomotor, mas que tem alterações também cognitivas, ou que tem alterações auditivas, tá? Então eu posso ter diversas alterações. Desvantagens neurológicas e psicológicas ao longo da vida, porque quanto maior a prematuridade, maior a probabilidade dessas sequelas serem mais graves. Até 1/3 dos prematuros menor que 1.500 gramas apresentam sequelas neurológicas, às vezes até na idade escolar. Então são crianças que vão ser acompanhadas a longo tempo. A depender das condições, podem vir acompanhados aí aspectos sindrômicos, aspectos dos quais essas doenças não são possíveis de uma correção completa para essa criança em termos de reabilitação, né? Então a gente pode ter aí vários aspectos sindrômicos. Vocês têm saúde da criança lá com a Sibeli, tem mais propriedade do que eu para falar disso, mas lá vai ter uma diversidade para vocês conhecerem, né? Na vida adulta, ela vai ter maior risco aí de paralisia cerebral, cegueira, surdez, asma, diabetes, crises epiléticas, alterações musculoesqueléticas, transtornos psiquiátricos, né? Então pode ter diversas alterações. O tempo vai dizer bastante disso, né? E o tempo não só no acompanhamento do segmento, mas o tempo em relação à extremidade, a extensão dessa prematuridade. No prognóstico quarto pré-termo, a sobrevida é melhor ali em crianças de mais ou menos
32 semanas ou maior que 32 semanas, o prognóstico é quase que, a sobrevida é quase semelhante à criança termo ali de 37 semanas, né? Menor que 32 semanas, eu tenho um risco aumentado de morte e mortalidade. E menor que 28 semanas, 1 a 2% dos partos são partos de maior gravidade. Eu assisti criança, não raro, de 26, de 27 semanas. Eu tive um menino que eu atendi de 27 semanas, e depois da idade adulta, ele tinha 1,90 m. Tá? Ele ficou conosco na UTI 188 dias. Tá? Tempão na UTI. Teve várias complicações, ficou um tempão em ventilação mecânica. Essa criança saiu sem nenhuma sequela neurológica. É um milagre. É muito pouco provável disso acontecer, tá? Bem pouco provável. Porque em grande parte, às vezes, esse menino ele teve um pequeno quadro de hemorragia intercerebral, mas que absorveu muito rápido. Então não deixou sequela, tá? Mas é raro acontecer isso. Infelizmente, esse rapaz depois, aos 20 e poucos anos, suicidou. Quando eu fiquei sabendo do suicídio dele, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que luta que foi para viver, e o cara vai e suicida. Uma história meio complicada. Não vem ao caso. Tá? Um pré-termo, um pré-viável, são crianças ali entre 23 e 25 semanas. Essas crianças acabam se considerando viável, mas vai depender bastante da evolução. A sobrevida aí vai depender muito, tá? Então, conforme a idade gestacional, eu tenho maior chance de sobrevida. Evidentemente que uma criança de 23 semanas, ela tem 0,7% de chance. É muito pequena a possibilidade. Com 24 semanas, aumenta ali para 31%, 32%. Com 25, 59%. Tá? Mas a taxa elevada de incapacidade. Essas crianças podem ser viáveis, mas elas vão ser crianças que vão ter problema mental, motor, sensorial, auditivo, visual, cognitiva. Pode ter uma dessas situações, como pode ter múltiplas, tá? Pode ter todas elas, inclusive, tá bom? Um pré-termo tardio, que a gente considera, que é aqueles que nós falamos ali, de 34 a 36 semanas, e um termo precoce, que está ali nas 37, 38, né? Ele tem maior morbidade neonatal, ele pode ter alterações de termorregulação, mecanismo de manutenção de temperatura. Então é um bebê hipotérmico, por isso que ele vai para incubadora aquecida. A gente aquecendo esse bebê, a gente corrige isso. Mas pode ter dificuldade respiratória, pode ter insuficiência respiratória, pode ter aspirado mecônio, pode ter apneia transitória do recém-nascido, pode ter vários quadros respiratórios aqui que estão associados a isso. E alterações importantes, pode ter hiperbilirubinemia, que é a experiência do recém-nascido, né? Aquela criança que nasce ictérico, né? A criança que nasce amarelão. E aí tem que fazer fototerapia para corrigir essa bilirrubina, tá? Evitar interrupção eletiva, né? Então fazer interrupção com menor que 38 semanas, se a gente puder esperar chegar essas 39 semanas, é o ideal, né? Hoje eu vejo fazer muito com 38, entre transição de 38 e 39 semanas, marcar cesárea. Os avanços que a gente tem aí das tecnologias e das formas de administrar esses partos prematuros melhorou bastante o prognóstico. Uma delas é o corticoide antenatal. Qual que é o benefício do corticoide antenatal? Para que vai dar corticoide antenatal? Para que a gente dá corticoide para a mãe? Para induzir a maturação pulmonar. Induzir a formação do surfactante, especificamente para induzir a formação do surfactante, tá? Então, se a gente tem aqui um parto, uma gestação que está caminhando para uma evolução de prematuridade, cheguei ali na 26ª, 27ª semana, estou achando que essa gravidez não vai chegar até o fim, ó,
faz o corticoide, certo? Administrado na mão. Isso também é outra possibilidade, que se não deu tempo de fazer ou induzir a produção, faz-se o surfactante bovino pós-nascimento. Imediatamente nasceu, já entuba a criança imediatamente, nas primeiras 24 horas ali, e introduz pela cânula orotraqueal, introduz direto no pulmão, pela via traqueia, entuba a criança e injeta o surfactante bovino ali pelo tubo, tá? E aí essa criança fica ali algumas horas na ventilação mecânica e às vezes, dependendo das condições, se for uma criança mais viável, às vezes a gente consegue estubar até no mesmo dia. Se for um bebê mais prematuro, talvez ele vai permanecer mais tempo no tubo, tá? E mais tempo da ventilação mecânica. Vai depender da resposta, tá? E os centros terciários de referência, né? Hoje a gente tem mais parcerias, os hospitais estão mais equipados, então você tem monitorização melhor, você tem suporte de nutricionista, você tem psicólogo, você tem todo parto tem presença de um pediatra para assistir a criança, então melhorou muito. Então a qualidade de um nascimento prematuro hoje melhorou muito. A meta ideal com parto pré-termo é 34 semanas, essa é uma meta, mas algumas alterações podem favorecer que isso aconteça mais precoce, né? É muito petitinho, tá, gente? Então, pegar uma criança ali de 1,2 kg, essa criança ela vai perder em torno de 10% do peso corporal nos primeiros 3 dias, porque grande parte ali é líquido e edema, né? Então ela já vai cair mais ainda o peso e não vai poder administrar dieta, não vai poder dar leite, não vai amamentar, não vai passar dieta, porque tem maturidade do sistema digestivo, então é tudo mantido com medicamento, com droga, com um monte de suporte, né? Então tem muito risco. A maioria dos bebês que vão para matar eles saem com sequelas? Não, a maioria. Eu fiquei, só na UTI da fêmea, eu fiquei 18 anos. E na materna, mais 4 anos. Tem bebê, o filho chega não tem no Natal, nasce com operações e nem por isso sai com sequelas. Agora, aumenta a probabilidade o quê? Quanto menor a idade gestacional, certo? Aumenta as chances. E também se essa criança tem alterações no desenvolvimento intrauterino. Então, sabidamente, eu tenho uma criança que vai vir ali e é uma chipópoda. Tá? Crianças que nascem coladas ali pelo processo chipote, uma colada de frente para a outra. Ela é uma criança siamesa, elas dividem às vezes o mesmo pulmão, ou parte de um pulmão, parte de órgão. É um prematuro com várias alterações. Uma criança com uma gastrosquise e, além disso, um ânus não perfurado, uma fenda palatina. Essa criança nasceu com várias malformações, né? Ela não estava pronta, tá? Depende bastante, tá? Agora, um dos fatores que asseguram maior sobrevida, Felipe, quanto mais segurança tiver e menos transtornos respiratórios. Grande parte dessas crianças, elas podem progredir para o óbito por alterações respiratórias ou do sistema nervoso central. Crianças com grande hemorragia intracerebral. Essa criança nasceu com grande hematoma intracerebral. A chance dessa criança sobreviver é menor e a chance dela ser uma criança sequelada também. Tempos de anóxia. Uma criança que ficou com uma parada respiratória e demorou mais de 15 minutos para reverter essa parada. A gente tem ali em torno de 5 minutos para reanimar. Passou disso, começa a ter a morte de neurônio e não reverte. Tá? Então, crianças que fizeram vários ciclos de paradas consecutivas, convulsões, estados convulsionantes, convulsões de tempos prolongados, essa é uma criança que vai ter várias perdas neurológicas, tá? Então, depende. A predição para o parto pré-termo, né? Os métodos mais estudados são o monitoramento das contrações uterinas. Preocupa aí se for primeiro menor que 30 semanas, com mais de 4 contrações por hora. E maior que 30 semanas, com mais de 6 contrações por hora.
Melhor aplicar ali em gestantes sintomáticas. Então, para gestantes que estão sentindo sintomas, é mais fácil de você monitorar isso. Se ela não perceber, talvez você não consiga acompanhar a evolução desse parto prematuro, ela já chega no parto muito evoluído. Elevado valor preditivo negativo, mas muito falsos positivos, só a idade não conta. O ideal é fazer, às vezes, marcadores bioquímicos, esses marcadores bioquímicos do tipo fibronectina fetal, pH, IGF, BB1 também, que é uma proteína decidual. Então, se eu tiver a presença desses marcadores, essa proteína decidual vai dizer para mim que eu já está evoluindo com uma maturação do cérebro, né? E isso então vai evoluir para um parto prematuro, um parto de maior risco. Se tiver esse tipo de proteína decidual, esse parto vai evoluir rápido com um parto prematuro, tá? Então, esses marcadores são fáceis. Agora, limitação de pouca disponibilidade. No Brasil, só serviços de excelência fazem esses marcadores moleculares, tá? Tipo, Einstein, síndrome libanês, tá? Ok? Não é algo que vai ter sido isso aqui, tá? Avaliação do comprimento uterino é uma outra forma de fazer essa avaliação. Então, mudanças fisiológicas no pré-termo, encurtamento, amolecimento, centralização e dilatação. Então, é um exame recomendado de ultrassonografia. Essa ultrassonografia aqui é feita transvaginal, com um transdutor ali introduzido na vagina, e pode ser feita abdominalmente também, mas ela tem menor precisão, quando sempre possível fazer vaginal, e é principalmente para gestantes assintomáticas. Mas se você faz um rastreamento aqui, porque o comportamento dessa gestação está diferente, tá? E você acende a luz de poder fazer. E para gestantes sintomáticas com ameaça de parto pré-termo, aquelas gestantes que chegam lá para o obstetra e falam assim, eu estou na 28ª e estou sentindo contrações. Quantas contrações você está tendo? Vai verificar se estão, faz ultrassonografia, verificou isso, e esse colo está descendo, essa barriga está descendo, esse parto vai evoluir. Tá? Então não tenha dúvida. O momento ideal seria o exame único entre 20 a 24 semanas. Em mulheres com história prévia de parto prematuro, seriado aí em 16 semanas. E a vantagem é que ela tem uma boa reprodutividade, não sofre interferência no biotipo materno, a posição cervical não altera e você consegue ter uma sombra fetal até de verificação do posicionamento desse bebê. Né? Então, um colo normal, um colo fechado, ele tem essa aparência desse T. Então, veja só, eu não tenho nenhum aspecto de tecido e nem comunicação aqui do colo com cérebros, tá? Um colo Y, ele apresenta um pequeno funil, tá? Percebe que a aparência do colo já está formando um aspecto afunilado, ele está afunilando. E aí o comprimento seja menor que 25 centímetros do total do vértice, então não tem muito significado clínico. Então nem considera, só vamos monitorar e deixar essa gestante mais de repouso. Tá? Deu um Y, deixa a gestante de repouso. Se aparece um formato de B, representa que esse afilamento está sendo mais avantajado e mais progressivo. Então eu tenho maior possibilidade disso aqui também progredir e aí é mais próximo do orifício cervical externo, né? E a forma mais grave é uma forma em U, indicativa de um parto pré-termo. Esse aqui você não vai esperar não, já vai programar e levar essa paciente para o centro cirúrgico. Nesses casos aí, que coloca aquele pressário? Pressário? Pressário. Muitas das vezes, quando isso é feito ali em semanas gestacional mais precoce, talvez o indicado é fazer a cerclagem, tá? Fazer um procedimento de contenção do útero, tá? Do colo, tá? Aí essa paciente vai evoluir para cesárea, tá? Fazer a cerclagem. É como se você setasse. Tipo que aperta, fechando. Vai fechar um tamponamento ali, tá? Gravidade de insuficiência placentária do istmo cervical, né? Então, o tipo T é um estágio inicial, onde você observa de discreta alteração, não tem que muitas vezes intervir, você vai só monitorar.
O tipo Y, que é o tipo intermediário dessa dilatação, então o orifício ele corresponde a um sinal de funil, isso a gente verifica lá nessa ultrassonografia. O tipo B é mais avançado em uma gravidade, porque progride até o final do orifício cervical, então ele pode, muitas das vezes, aqui, favorecer com que essa criança, e olha o posicionamento que essa criança vai estar dependendo da idade gestacional, né? Então esse bebê que não deve evoluir em parto natural, né? E o tipo U é o estágio de gravidade acentuada, onde você tem ali uma herniação grande da bolsa. A bolsa também desceu e essa bolsa vai romper, né? Então, nesse formato aqui, eu tenho a bolsa amniótica e um risco mais grave por parto prematuro ou até um abortamento. Se isso acontecer, às vezes, ali na 20ª semana gestacional, vai dar para salvar a menina, não. Seria aborto, tá? Isso aí vai evoluir para aborto. Às vezes é administrada até droga para induzir, porque isso não vai evoluir. A gravidez não vai progredir. É risco materno, risco inicial, tá? Ameaça de parto pertéreo. As contrações uterinas rítmicas ou dolorosas, a frequência de 3 por cada meia hora, persistindo por 1 hora, mesmo com a parturiente em a gestante em repouso. Cerca de 60% vai evoluir para parto preterno, né, para parto termo. Geralmente não há indicação aí de corticoides ou uso topolítico, né, se você pensar em que essa idade gestacional favorece, né. A avaliação do colo uterino transvaginal, se menor que 15 milímetros, risco elevado, um parto provável em 1 semana. Se de 15 a 25 milímetros, vigilância mais seriada com ultrassonografia, e maior que 25 milímetros, baixo risco, o parto laterno esperado, e dá para às vezes segurar. Prevenção do parto prematuro. Prevenção primária seria abordar aí na consulta pré-concepcional, idade materna, infecções, estresse, uso de drogas, nutrição, como está sendo o acompanhamento dessa gestante. E no nível secundário, identificar aquelas gestantes que são de risco, né? Maior risco. Baixo peso gestacional, mulheres que não estão adquirindo peso. Parto prematuro prévio, ela já teve uma criança antecedente, o primeiro filho, que foi um parto prematuro, talvez ela não vai progredir na segunda gestação também. Não necessariamente, mas isso deve ser observado. Colo curto, mulheres de colo curto, então ela vai progredir, é mais fácil da descida e formação de comunicação com os cérebros, né? Incompetência cervical, gestação gemelar, sangramentos ou perda sanguínea ali. Eu estou perdendo sangue e tudo mais. Cuidado com essa perda de sangue ali, com menor de 20 semanas, talvez você está envolvido com aborto. Tá? Não está num aborto espontâneo. As medidas possíveis é fazer o repouso, a cerclagem, que eu falei, os antibióticos e a progesterona. Tá? Porque a progesterona vai inibir a formação das citocinas que vão favorecer o descimento do cérebro. Prevenção terciária. Topólise não evita, mas na maioria dos casos pode ajudar. Mas corticoides e antibióticos, né, para reduzir o risco de estreptococcus e reduzir mortalidade neonatal. Aqui já estou introduzindo um medicamento que é para utilizar na questão futura. Tá? Ok? Por isso que é terciária. Tá? Aí, muda tudo porque eu estou tratando de forma preventiva. Eu estou fazendo intervenção. Tá? Não é prevenção secundária. Prevenção do tratamento de parto pré-termo, né? Então, progesterona vaginal. Então, se for uma gestação ainda sem parto pré-termo prévio, e aí as doses vão ser administradas com história de parto pré-termo. Aí também administra uma dose seriada e ela previne a prevenção do parto pré-termo, porque em gravidez única você pode ter um rastreamento. Se esse colo estiver menor que 25 milímetros, né, a progesterona vaginal vai ajudar a gente a não deixar isso evoluir, tá bom? A cerclagem é essa contenção aqui, ó. Tainá. É quase um amarro aqui, tá? Vamos fazer uma contenção. Uma contenção, tá? A cerclagem, indicação para as colos maiores que 25 milímetros, né? Então 2,5 cm com história prévia, indicação do colo dilatando.
Então, previne um parto pretermo, gravidez única ou história de prematuridade anterior, a progesterona vaginal a partir da 16ª semana, ultrassom transvaginal entre 16ª e 24ª semana. Isso colocou menor que 25, menor ou igual a 25, cerclagem, tá bom? Na cercagem, o procedimento exige aí que essa gestante fique 24 horas lá em observação, em regime de internação. Nos próximos meses é necessário repouso, e aqui agora não dá para descer para o play, não dá para ir usar o parquinho fechado, tá? Cerclagem transvaginal é a técnica mais comum, em que os pontos são colocados através da vagina, né, geralmente no segundo trimestre de gravidez. Utiliza aí um fio absorvível, que depois na sutura ele é retirado ali da 36ª, 30ª semana de gestação, para que o trabalho de parto ocorra normalmente. Mas muitas mulheres que acabam chegando, né, no procedimento de cerclagem, esse parto talvez ainda vai progredir para o parto prematuro, tá? Então, muitas das vezes não é desfeita a cerclagem necessariamente. Muitas das vezes vai para a cesárea. E depois retira a cerclagem, tá? Cerclagem transabdominal é um procedimento mais complexo, realizado através de uma cisão de abdômen. E aí é feito com corte aqui, abrindo a pele, aqui fazendo uma laparotomia aberta. E pode ser uma opção nos casos de histórico de insucesso de cerclagem vaginal ou cirurgias prévias de colo de útero, tá? Então, mesmo fez aqui a cercagem vaginal e não está contendo, né? Ela não está fazendo a contenção, aí parte para fazer abdominal. Mas o mais comum é fazer a vaginal. O risco da cerclagem uterina é porque você entrou no processo, invadiu, isso é invasivo, né? Então, por ser um procedimento invasivo, normalmente faz a cerclagem e já administra antibiótico para a mãe, por causa do risco de ter contaminado esse colo, né? Pode promover sangramento, e esse sangramento tem que ser controlado. Cuidado, porque pode favorecer ruptura amniótica, né? E induzir um parto prematuro, tá? Então, a cerclagem aqui tem a cerclagem temporária vaginal, que é feita num nível mais baixo. A cerclagem definitiva vaginal é feita aqui no colo, e a cerclagem definitiva é via abdominal e é feita mais acima, tá? Na parte superior do colo, tá bom? Certo? É uma cerca, tá? A gente vai fazer ali. Cercar esse menino. Prevenção preventiva aí no tratamento pós-pré-termo, né? Os tocolíticos para ganho de peso, então 48 horas, a primeira escolha é o nifedipino via oral, e aí outros aí, o salbutamol, outras drogas podem ser utilizadas. A tozibana é de custo elevado, muitas das vezes os planos de saúde não pagam, tá? Condutas adicionais, o corticoide antenatal mais o sulfato de magnésio, é neuroproteção e risco de parto iminente, então vai proteger tanto o sistema, o sulfato de magnésio para proteção, neuroproteção, e o corticoide antenatal para proteção de membrana, tá? E anemia, ok? Contraindicações de trocolise: morte fetal, anomalia fetal, sofrimento fetal, pré-eclâmpsia grave, sangramento materno, ruptura prematura de membrana e contraindicação maternas à tocolise, tá? Que ela não possa usar esse tipo de substância. Prevenção do parto pré-termo, então o sulfato de magnésio favorece a neuroproteção, indicado para gestação de 23 a 31,6 semanas. Então são prematuros mais extremos, com idade gestacional bem baixa, né? Situação do parto iminente ou interrupção prevista nas próximas 24 horas, então induz-se o sulfato de magnésio. É administrado 4 horas antes da interrupção do parto pré-termo, usado mesmo em parto pré-termo com indicação clínica, e reduz a incidência de paralisia cerebral, tá? Então o benefício do sulfato de magnésio é a paralisia cerebral, tá bom? Isso pode ser uma coisa interessante de fazer, tá bom? Assistência ao parto pré-termo, assistência fetal, então pélvica ali menor que 32 semanas, cesariana indicada para reduzir o risco de trauma e asfixia.
se esse bebê tem uma apresentação pélvica, ele pode vir acompanhado de algumas alterações. Uma das mais frequentes pode ser aí o torcicolo congênito, as assimetrias cranianas e também a luxação de quadril, tá? Luxação congênita de quadril, por causa da posição pélvica que esse bebê ocupou durante a gestação. Cefálica menor que 34 semanas, um parto vaginal, parto vaginal é preferido, cesariana apenas para as indicações abdominais. Então, talvez essa criança consiga passar, porque a dilatação que eu vou precisar e a criança é pequena, então vai ser mais rápido, tá? Pode conduzir mais rápido, mas vai ter que observar as condições de riscos fetais que essa criança tem também. Prognóstico para previável menor que 24 semanas, cesariana pode ser controversa aqui. Então, talvez o tempo de incisão, mais anestesia, isso pode fazer depressão do sistema respiratório, então, às vezes, o parto natural pode ser preferível. Extremo pré-termo, maior risco de lesão neurológica e hemorragia intracraniana, porque ele pode sangrar, né? Anestesia sem particularidades específicas, e aí, às vezes, a gente tem que observar se isso vai ser um benefício ou não. Profilaxia contra o Streptococcus é obrigatória, a menos que a cultura vagino-retal tenha sido negativa nas últimas 5 semanas, tá? Mas em grande parte faz-se ali a cultura para verificar, e faz a profilaxia no antibiótico de qualquer forma. Tá? Assistência imediata ao RN pré-termo, né? Então, presença local ali obrigatória de um pediatra, um neonatologista experiente, e um atendimento de equipe terceirizada, se for o caso. Ligadura do cordão tardia, indicada no RNN, e respira e chora. Então, a clampagem do cordão que a gente falou, né, dos 30 minutos até 3 minutos, né? Então, fazer essa clampagem mais tardia. Os benefícios, porque a gente diminui a hemorragia intraventricular, diminui a enterocolite necrosante, diminui a necessidade de transfusão e aumenta o volume sanguíneo que esse bebê vai receber, né? Então, se eu mantenho o cordão ali por 3 minutos, eu promovo esses benefícios. Observar o índice de Apgar, a escala de Apgar, que avalia as condições de adaptações do recém-nascido ao ambiente extrauterino, que é uma escala que avalia 5 aspectos, a gente vai falar dela mais à frente. Baixa relevância clínica devido à imaturidade fisiológica, então muitas das vezes para essas crianças prematuras ela não vai ser um índice muito esperado de favorável. Essas crianças vão ter um Apgar baixo, já é esperado lá, um Apgar baixo. E se essas crianças nascerem com algum signo de desconforto, o mais importante é ventilar essa criança do que ficar esperando o 5º minuto para fazer a escala, tá? Porque ela é aplicada no 1º minuto do nascimento e no 5º minuto. Mas a depender das condições que essa criança nasceu. Ele não é obrigatório. Então, para esses partos pré-termo, ela não tem uma relevância clínica tão importante, tá? Aquecimento, evitar ar-condicionado, incubador ali a 30 graus, imediatamente após o nascimento. O bebê nasce ali e quanto mais prematuro, aí esse bebê a gente não vai ficar muito preocupado em colocar em cima de mãe não, tá? Esse tipo de procedimento, de interação, com ele não peitar a mãe, deixar a mãe. Não, é mais importante avaliar como é que esse bebê está, tá? Então, se é um bebê prematuro, ele já vai sair ali, já vai estar empacotado num campo cirúrgico e já vai ali para berço aquecido ou para incubadora aquecida, vai estar aquecido já em temperatura ideal para ele estar com contato externo, tá? E muitas das vezes já monitorar essa criança. Tá? Verificar a oximetria dessa criança, batimento cardíaco e tudo mais. Então, incubadora aquecida a 30 graus imediatamente após o nascimento e a reanimação indicada para conceptos deprimidos, crianças que nasceram com alterações de depressão de sistema cardiorrespiratório ou neurológico e que vão precisar passar por um processo de reanimação. Tá? E aí inclui aí manobras até de ressuscitação. Tá? A síndrome de angústia respiratória no recém-nascido tem uma relevância clínica porque causa morte do RN pré-termo, né? A incidência grave antes de 28 semanas, de 25 semanas aí, 30% pode evoluir com o óbito nos primeiros dias. E o que está relacionado a isso é porque ela evolui da síndrome de desconforto respiratório agudo,
ela vai evoluir para a displasia, a bronchodisplasia pulmonar, ela vai evoluir aí para a displasia bronquopulmonar e isso evolui com um quadro de dependência de oxigênio, né? A deficiência do surfactante leptina, então aumenta a tensão alveolar e promove o colapso dessa via aérea. Esse colapso da via aérea não é corrigido por causa da falta de surfactante. Então, crianças com 23 a 24 semanas, ela vai ser uma via de metilação, né? Ela é instável, ela é inibida por hipóxia, ela nasce com padrão acidótico, com hipercapnia, e ela precisa ser ventilada mecanicamente, tá? Essa criança, muitas vezes, ela já vai sair do centro cirúrgico, às vezes entubada, tá? E vai para um UTI neonatal. Maior que 36 semanas de vida, 36 semanas gestacional, já é um aspecto mais estável e eficaz, porque ela tem alguns aspectos de produção de surfactante. E aí, após 37 semanas, ela tem potencialização do surfactante. Ela não precisa, tá? E a gente já considera hoje que uma criança de 37 semanas é uma criança praticamente termo, né? A gente fala pré-termo, mas é um termo, já é uma criança considerada termo, né? Porque ela tem maturação pulmonar. O que pode agravar aqui é o aspecto da hipóxia, a acidose, a hipercapnia, a hipotermia e o parto cesariano, que pode ser um parto mais prolongado, tá bom? Ou situações de complicações pós-parto. Essa síndrome de angústia respiratória ainda, início nos primeiros 30 minutos, e aí pode acontecer aí em 80% acontece ali no início, ou até 6 horas iniciais. Se você sabendo da idade gestacional, você já tem que pensar nisso antes até do parto. Evolução de 1 ou 2 dias pode evoluir para óbito ou recuperação, nem sempre completa. Vai depender da extensão e quanto menor essa maturidade, né? Então, se a gente tiver aí um grau de membrana mais leve e eu introduzo o surfactante e essa mãe tomou corticoide, talvez eu tenha melhor chance de sobrevida. O que ela vai ter de manifestação? Ela vai ter uma taquipneia com maior de 60 respirações por minuto, uma respiração laboriosa. Muitas das vezes você vai ter movimento da parede esternal, você verifica isso no processo de Voigt-Lozano. Retração da musculatura intercostal, as costelas vão parecer alça de balde ali e o externo rebaixando, e pode ocorrer no narizinho com o que a gente chama de batimento de asa de nariz. O narizinho aqui vai estar fazendo um movimento durante o ciclo respiratório, tá? E ela pode apresentar gemido, muito aspecto de criança sibilando, né? O estreitamento, o colapamento da via aérea. E ela vai estar uma criança também cianótica, com má aeração, e ali, devido ao colapamento e restrição ali, ela além dos sibilos, ela pode evoluir com estertoração e produção de muco brônquico, tá? Então ela precisa de imediatamente introduzir terapia respiratória também, e além da ventilação mecânica. Pode vir acompanhado em alterações gasimétricas que podem ser corrigidas, e muitas das vezes pode vir ou uma acidose mista metabólica e respiratória. O raio-x vai ter um padrão retículo granular difuso, parecendo vidro moído e um aspecto de hipotransparência pulmonar ali. E pode ter que fazer o referencial de fazer a diferenciação se essa criança tem realmente uma síndrome de desconforto respiratório ou se é uma taquipneia transitória do recém-nascido. Porque esse aumento dessa frequência respiratória pode muitas vezes traduzir numa taquipneia transitória. A evolução em menor de 24 semanas está relacionada à depuração retardada do líquido pulmonar ou aspiração, tá? E aí não necessariamente síndrome, tá? Corticoide antenatal, então faz a prevenção desse tipo de quadro, então muitas das vezes fazendo ele antes previne mais, mas pode ser feito imediatamente e evita as complicações neonatais. Então estimula a síntese e a liberação do surfactante alveolar. O corticoide é feito na mãe ali, né? E reduz a incidência de hemorragia intraventricular, síndrome de angústia respiratória, retinopatia da prematuridade, aspectos da enterocolite, persistência do canal intraarterial, CIA e CIV, né? E diminui
significativamente a mortalidade dessas crianças. Fármacos preferidos é a dexametasona ou a betametasona, e é administrada na mãe, com intervalo de 24 horas, tá? As indicações para gestante de 24 até 33 semanas, sem risco de parto pré-termo em 7 dias. Considerar para aquelas de 23 semanas pré-viáveis e se familiar optar por reanimação neonatal, se for uma criança, talvez justifique reanimar, porque essa criança aqui já começa a ser uma criança inviável, um bebê inviável, né? E gestantes de 34 a 36 semanas com risco iminente de parto, sem curso prévio de algumas operações, então às vezes vale a pena administrar o corticoide, tá bom? A eficácia reduz aí em 50% o efeito máximo dessa ocorrência, né, no momento do parto, e até 24 horas e 7 dias após a administração também a gente começa a conseguir corrigir. Gestações com maior que 34 semanas tem menor risco, né? Mas o ideal mesmo são a 36ª. A gente tem eficiência dessa produção do superfluante, tá bom? Aqui normalmente no Zumbac tem, mas talvez você possa encontrar também no obstetrícia, tá? Mas na verdade a gente fez aula quase todas elas eu desenho no Zumbac, tá? Parou? Eu vou parar por aqui. Tá bom? Deus. É porque reanimação é um